A testosterona, que é o hormônio sexual masculino, além de ser produzido nos meninos pela célula de Leydig, tanto nos meninos quanto nas meninas, eles são produzidos em pequenas quantidades pelas glândulas suprarrenais. No sangue, na corrente sanguínea, vão ser responsáveis pelo crescimento e manutenção das características sexuais secundárias, por processos anabólicos e metabólicos, e pelo comportamento masculino. E nos túbulos seminíferos, a testosterona produzida pelas células de Leydig vai ter uma influência sobre as células da linhagem espermatogênica em relação à formação dos espermatozoides, ou seja, em relação à espermatogênese em si. Aqui a gente tem um desenho esquemático do túbulo, um pedaço, né, do túbulo seminífero, mostrando então em roxinho as células de Sertoli, em azul as células da linhagem espermatogênica, onde de baixo para cima a gente tem as menores células que se multiplicam por mitose, que são as espermatogônias, sofrem o processo de crescimento formando os espermatócitos primários. Os espermatócitos primários fazem meiose 1, dando origem aos espermatócitos secundários. Esses secundários, eles não são tão visíveis na lâmina histológica, porque eles duram apenas algumas horas. Eles fazem meiose 2 e dão origem às espermátides. Essas, por sua vez, se diferenciam através de um processo que é chamado de espermiogênese, onde não ocorre divisão celular, onde vai ocorrer apenas diferenciação celular, dando origem aos espermatozoides. Lá embaixo a gente tem a membrana basal e ali 4 núcleos bem pavimentosos, que estão representando alguns fibroblastos, tá? Além disso, 2 capilares sanguíneos estão sendo sinalizados e as células em cor de rosa, que são as células de Leydig, que são as células produtoras de testosterona, certo? Aqui, uma figura histológica à esquerda de uma panorâmica de um túbulo seminífero com um retângulo pontilhado que é mostrando o aumento maior que está do lado direito. A linha pontilhada vermelha, à esquerda da linha, a gente tem espermatogônias, e à direita da linha, próximo à linha ali, as células maiores com o núcleo extremamente com a cromatina extremamente condensada são espermatócitos primários. Vocês podem olhar ali que está indicado. E bem à direita, abaixo aqui, está sendo sinalizada uma célula de Sertoli. Vejam que a célula de Sertoli ela tem um núcleo com um nucleolo bem pontuado e um núcleo mais triangular. São as células responsáveis pela sustentação e nutrição das células da linhagem espermatogênica. E mais próximo à luz, essas células menorzinhas, com um núcleo bem uniforme em termos de coloração, são espermátides iniciais. À esquerda, a gente tem uma figura histológica mostrando a seta em azul, mostrando uma célula de Sertoli, e à direita um desenho esquemático da célula de Sertoli, mostrando que ela tem vários braços citoplasmáticos. Cada braço desse daí, ele abraça, ele rodeia uma célula da linhagem espermatogênica. Sendo que lá no citoplasma mais apical, vão se encontrar cabeças de espermatozoides que logo se soltam devido ao movimento do flagelo do citoplasma da célula de Sertoli, tá certo? O núcleo da célula de Sertoli, ele vai estar sempre próximo à membrana basal entre as espermatogônias. Aqui a gente tem algumas funções da célula de Sertoli. Então, eles vão dar suporte físico para as células da linhagem espermatogênica, mediam o trânsito de metabólitos, de nutrientes, de hormônios utilizados pelas células da linhagem espermatogênica, como a testosterona, por exemplo, e os metabólitos e nutrientes que vêm dos capilares que estão no intestício vão chegar às células da linhagem espermatogênica por difusão através das células de Sertoli. Secretam substâncias que regulam a espermatogênica, tanto em termos de serem estimulando a espermatogênese, quanto inibindo a espermatogênese. Controlam o movimento dessas células espermatogênicas à medida que elas vão se diferenciando, elas vão indo cada vez mais próximas à luz do túbulo seminífero, liberando então os espermatozoides lá na luz.
E além disso, elas têm uma capacidade de fagocitose. Isso porque a gente vai ver que o processo de diferenciação celular, que é chamado de espermiogênese, que é o processo através do qual uma espermátide ela se diferencia em um espermatozoide, uma vez que ela é uma célula arredondada e ela vai se transformar em uma célula altamente especializada, que é o espermatozoide, que é uma célula que não tem citoplasma, ela vai perder citoplasma através de bolsas citoplasmáticas. Essas bolsas citoplasmáticas, esse excesso de citoplasma, ele fica solto, ele é liberado, envolto por membrana plasmática. E essas células de Sertoli têm capacidade de fagocitar esse excesso de citoplasma para que ele não permaneça na luz do túbulo seminífero. Então, a gametogênese aqui vai ter as mesmas 3 fases que tinha nas meninas: fase de multiplicação, fase de crescimento e fase meiótica, que é a fase de divisão, certo?